Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cam: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patruzitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os eveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jocsã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efar, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, e Amaleque de Timna, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Orri e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná: Dizon. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu
e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Perez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jarameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho do ismaelita Jeter. Calebe, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote-Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe e Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom: Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Eker. Estes foram os filhos de Onã: Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai: Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab: Selede e Apaim.
Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebrom. Estes foram os filhos de Hebrom: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos: Arã, Mosa e Gazês. Arã gerou Gazês. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Calebe teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate; Sobal, fundador de Kiriat Jearim; Salma, fundador de Belém; e Arefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim; o povo de Aroé, metade dos Manaatitas; e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma: o povo de Belém e de Atarote Bet-Joabe; os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabez; os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas, e a filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acais. O filho de Acais, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro; Jeoaquim, o segundo;
Zedequias o terceiro e Salum o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias: Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaías e seus filhos, Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Asricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Estes também foram os descendentes de Judá: Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etam: Jezreel, Isma e Idbais. A irmã deles chamava-se Azelelponi. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel: Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Estes foram os filhos de Ezra: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão: Aminon, Rina, Benianã e Tilom. Estes foram os filhos de Izi: Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Jazubi-Leém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim,
e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibsão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azam, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e, por isso, foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinha escapado e ali vivem até hoje. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste, ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã, o segundo, os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri,
neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nobabe. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Elcana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Elcana, Amazai, Aimote e Elcana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe. Pai de Jeroão, pai de Elcana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo.
De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Dentre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quisi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Buzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão. O seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buqui, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadoque, pai de Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro, foi-lhe dada Hebrom em Judá com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com suas respectivas pastagens. Ao todo 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés,
Golã em Bazã e também Asterote com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, Amon e Quiriataim com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar com suas respectivas pastagens. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Perez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiam, Siquém, Liqui e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá.
Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa e também Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor. Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seam, Taanaque, Megido e Dor com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofa, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofa: Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula: Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000.